A apresentação sobre economia geral. A palestra será feita por Hermínio Lute, que é diretor de investimentos da Invest São Paulo. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui fazendo essa apresentação e tentar dividir um pouco com vocês como é que eu particularmente enxergo a situação econômica e política do país. Só me apresentando, eu sou diretor da Invest São Paulo, diretor de investimentos, tá? Aqui que é a Invest São Paulo, o que ela é? A Invest São Paulo, ela é agência de promoção e atração de investimentos e de exportação do Estado de São Paulo. Basicamente, é uma agência que fornece consultoria gratuita para todas as grandes, pequenas e médias empresas que querem se instalar no Estado de São Paulo, gerando, assim, emprego, renda e eficiência na economia. Basicamente, a gente provém para todas as empresas uma consultoria nos níveis tributário, de infraestrutura, meio ambiente e de inteligência locacional, assim como inteligência de mercado, tá? E atuamos em todos esses segmentos. A gente faz a prospecção de negócios para atrair empresas para o Estado de São Paulo. A gente faz a consultoria dos projetos de investimento que decidem aqui estar. A Invest também coordena e participa do sistema de parques tecnológicos do Estado. Promovemos a exportação de pequenas e médias empresas paulistas e vendemos a imagem do Estado de São Paulo dentro do país e pelo mundo. Tá, eu vou falar um pouquinho dos nossos números. Tá? Basicamente, desde que a agência foi criada pelo governo do Estado, a gente já atraiu, e a nossa atuação contribuiu para que 37 bilhões de novos investimentos fossem implementados no Estado de São Paulo. A gente gerou, com esses investimentos, geraram quase 65 mil empregos diretos, e a agência, publicamente, ela já assessorou 155 projetos de investimento, e muitos deles, e alguns de grande porte, no setor da saúde. Tá? Isso aqui são, basicamente, as empresas que a Invest atendeu. Eu separei quais são as empresas de saúde. Então, essas são as grandes empresas que a agência tem atendido ao longo da sua vida, ao longo dos seus trabalhos. A agência foi criada em 2008, começou a operar em 2009. No setor de saúde, a gente atuou fortemente no setor de biofármacos. Então, todas as grandes empresas de biofármacos hoje que se instalaram no Estado de São Paulo tiveram a nossa assessoria de inteligência locacional, de meio ambiente, de inteligência competitiva. Tá? Então, a gente atua em todas as etapas da cadeia, não só em biofármacos, mas em healthcare, em laboratórios. E aí eu vou entrar um pouquinho no tema de economia. Eu aqui concordo com o Youssef, com o amigo Youssef, claramente as colocações dele aqui são muito prudentes. Eu acho que eu vou passar um pouco durante a apresentação, vou tentar ser bem breve. Eu acho que a PEC 241 ela cria um novo paradigma para a gestão pública, onde, na verdade, ela força o gestor público a ter uma postura que o país, ou que os gestores do país nunca tiveram, que é de responsabilidade fiscal. Na verdade, o gasto público vem crescendo acima da inflação, pode de 4% nos últimos 10 a 15 anos. Tá? Então, nenhum país consegue, no longo prazo, conviver ou gerar riqueza com o nível de gasto crescendo nesses patamares. E, na verdade, crescimento e, basicamente, melhorar as condições de inequalidade social e econômicas do país, ou em qualquer país, eles necessariamente passa por um país que tenha responsabilidade fiscal. A gente, como empresário, como pessoa física, nós não podemos gastar mais do que nós ganhamos. Tá? A gente pode, por um tempo, o mercado ou as pessoas conseguem lidar com esse tipo de indisciplina fiscal, mas, no longo prazo, a conta sempre vai chegar para países, para empresas ou para o indivíduo. Tá? O que acontece no mundo hoje, eu vou começar um pouco a falar sobre o mundo, é que existe uma tendência
muito clara de crescimento abaixo das médias históricas. Então, o mundo hoje desenvolvido cresce menos do que crescia há 10, 15 anos atrás, por alguns fatores. Tá? Isso aqui é um pouco o crescimento de longo prazo das 7 maiores economias do mundo. Então, vocês notam o que está acontecendo desde 60 para cá. Tá? Ao mesmo tempo, a inflação nesses países também continua caindo. Hoje, a gente tem índices de inflação, níveis de inflação das principais economias do mundo que, basicamente, não se viu nos últimos 20 anos. Tá? Ao mesmo tempo, o retorno da dívida desses países, onde o poupador investe o seu dinheiro, pessoa física, pessoa jurídica, também estão em patamares nunca vistos anteriormente, quer dizer, basicamente próximo de zero. A Alemanha hoje tem as taxas de juros abaixo de zero, o Japão também, quer dizer, no final do dia, isso é meio que um quebra-cabeça para os economistas, quer dizer, a pessoa paga, o investidor ele paga para colocar seu dinheiro em títulos públicos ou em títulos de empresas privadas. E isso é muito importante, que a gente enxerga hoje aonde estão as taxas de juros no mundo. Quer dizer, a gente vê claramente um declínio, e até antes de 60 não se viu no mundo um patamar de taxas de juros onde a gente se encontra hoje. Tá? E, ao mesmo tempo, a riqueza dos países desenvolvidos aumenta, porque, na verdade, a gente vê hoje os bancos centrais do mundo injetando dinheiro a velocidades que nunca se viu antes, então a liquidez mundial é muito grande. Tá? Então, o que se traduz a nível de mundo? Tá? A oferta de crédito hoje cresce mais que a demanda, a população mundial, principalmente nos países desenvolvidos, vem envelhecendo, então a propensão à poupança aumenta, tem mais pessoas, tem mais indivíduos poupando mais do que poupavam antigamente, isso é uma questão de demografia. Tá? A integração da China na economia mundial gerou mais poupança no mundo. O cidadão chinês, hoje, ele poupa mais ou menos 40% da renda dele, é um nível de poupança muito alto para o indivíduo, tá? Por N motivos, porque não tem previdência social, porque o Estado não tem um safety net para esse cara. Os bancos centrais continuam comprando títulos de longo prazo para trazer o custo do dinheiro do longo prazo para baixo. Os bancos centrais mantêm os juros hoje perto de zero, tá? Os bancos centrais dos países desenvolvidos. Existe um baixo crescimento econômico, principalmente após 2008, após a crise americana. Existe uma baixa inflação a nível de mundo. Tá? Quais são os riscos aqui da economia global que refletem no país? Uma possível desaceleração chinesa, queda de commodities e aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Brasil. Tá? Aqui a pergunta que a gente ouve em cada do taxista até o empresário é retomada. Quando que vai vir a retomada? Quer dizer, quando a economia vai voltar a crescer? Quando que a gente vai conseguir melhorar as taxas de emprego? Quer dizer, quando que vai ter emprego, vai voltar à população? O que acontece hoje? Isso aqui foi um relatório público que foi divulgado ontem. Tá? Basicamente, a PINCO é uma das grandes gestoras de dívida do mundo, se não a maior, tá? É uma das mais respeitadas. Isso é um pouco como é que o estrangeiro está vendo o momento do Brasil hoje. Tá? O estrangeiro que eu falo não é aquele cara que investe em investimento direto, é um investimento que opera no mercado de capitais, mas é um reflexo de como o estrangeiro, em geral, vê o país. Tá? Se a gente olhar de março para cá, tá? Todos os ativos mudaram de patamar. Tá? Então, o que acontece? O estrangeiro hoje ele vê claramente o país numa reviravolta. Quer dizer, em março, abril, o país estava basicamente fora do radar dos grandes investidores. O risco político aqui era muito grande. Tá? A economia não parava de cair. Enfim, o que acontece? Os sinais que a nova gestão hoje federal tem colocado, e dentre elas a PEC, claramente é um grande sinal do ponto de vista de governança política e fiscal, é que o país tem uma boa chance de entrar de novo nos trilhos, quer dizer, ou buscar um ciclo de crescimento de novo mais sustentado. Tá? Então, basicamente, o estrangeiro ele vê o país hoje de uma maneira. Isso é um pouco o retrato. Que por que investir no país hoje? Basicamente, as taxas de juros já estão caindo. Tá? Isso
isso é um fato no mercado futuro e no mercado e na Selic, tá? E vão cair mais. Quer dizer, o consenso hoje é que as taxas de juros brasileiras, que é um grande inibidor de investimentos, sai dos seus 14% que está hoje para mais ou menos 11% no final de 2017. Isso é consenso de mercado, tá? As reformas, quer queira, quer não, vão acontecer, porque, na verdade, o que está por trás da PEC 241 é que você tem um grande monstro fiscal, uma bomba, na verdade, que chama Previdência Pública. E, na verdade, quando você aprova a PEC 241, você limita o seu gasto. Você está limitando o seu gasto. Quer dizer, se você não fizer a reforma da Previdência, o crescimento da Previdência vai comer todo o orçamento federal em 2025. Em 2025, o custo da Previdência vai ser mais ou menos R$1 trilhão. Tá? Isso é mais ou menos uma estimativa de mercado. Então, ou se ataca a Previdência de alguma maneira responsável e se diminui, tá, o custo para o Estado e para a sociedade da Previdência, ou não vai sobrar dinheiro para a saúde, para a educação. A máquina para. Então, acho que esse é um grande hidden cost ou hidden benefit que está por trás da PEC, que vai basicamente forçar o legislativo e o executivo a atacar o problema da Previdência, tá? Que é o grande calcanhar de Aquiles do Brasil. É o maior, do ponto de vista fiscal. Em relação aos desafios que o estrangeiro vê no país, a dívida bruta ainda é grande, porque a dívida bruta, mesmo com a PEC aprovada, ela vai acabar em 2020 chegando a 90% do PIB. Para um país emergente, é bastante elevado, é entre os maiores índices de emergentes hoje. Quer dizer, o estrangeiro vê isso como risco, quer dizer, a PEC ela trava esse crescimento. A aprovação das reformas, quer dizer, na verdade, o que pode ter de novidade a dificuldade de execução da aprovação de reformas que são polêmicas, como a da Previdência, como a trabalhista, tá? E efetivamente, um outro risco é que as reformas elas precisam de mais um ciclo político. Quer dizer, por mais que o governo tenha seus 2 anos até o final desse mandato, não dá para fazer tudo, tem que ter foco. Então, eventualmente, o que a gente vê hoje é que o foco da gestão atual é em aprovar a PEC, Câmara e Senado, e, após a PEC, iniciar a negociação e a tramitação da reforma da Previdência, que deve acontecer no começo do ano que vem. Eu queria reforçar isso para os senhores, Previdência, mas Previdência é a grande bomba relógio do país. Tá? E, eventualmente, com a PEC aprovada, não tem como fugir. Quer dizer, ou o governo ataca e resolve o tema da Previdência, e diminui o custo e o déficit da Previdência, ou o país para em 10 anos para cá. Tá? Um pouco de Brasil. Isso aqui é interessante. Até 2015, acho que é grande. Nós temos 2 grandes problemas aqui para discutir, né? Que é a Previdência e como o governo vai fiscalmente se tornar responsável e quanto se gasta em juros hoje no Brasil. Isso aqui é um quadro comparativo com o que é juros no Brasil. Até 2015, estamos basicamente nos mesmos níveis vis-à-vis outros países que a gente compete por capital. México, África do Sul, Polônia e Rússia. Tá? Então, claramente, o Brasil está fora a Rússia, que é um tema à parte, que está ligado ao petróleo. Tem um custo de capital hoje muito maior do que a Polônia, do que a África do Sul, do que o México. Tá? Esse gap tem que fechar. Acho que o governo sabe disso. Tá? Na verdade, como é que se fecha isso? Como é que um banco central no mundo consegue operar a política monetária, ou seja, reduzir juros? Ele tem que ter ajuda da política fiscal. Nenhuma política anda sozinha. Quer dizer, se o governo não gasta mais do que pode, o Banco Central, por si só, não consegue reduzir juros a níveis aceitáveis pela sociedade. Tá? Então, na verdade, o que está por trás também da PEC é você claramente conseguir travar o gasto do governo e, com isso, você consegue dar maior liberdade para o Banco Central conseguir ser mais agressivo na cota de taxa de juros. Tá? E, basicamente, isso é claramente um grande propulsor de investimentos privado e consumo do indivíduo. Tá. Um pouco sobre a PEC e sobre a Previdência. Acho que aqui são 2. Eu escolhi dois dados importantes que acho que refletem com muita transparência o que a gente vê hoje em termos de gestão fiscal. O Brasil gasta 3 vezes mais do que a China per capita na área da saúde, mas tem indicadores semelhantes de mortalidade infantil e expectativa de vida. Quer dizer, como o Youssef colocou aqui, gasta mal. Gasta muito mal. Gasta muito e não é eficiente no seu gasto. Tá?
Os gastos da Previdência no país hoje equivalem a mais ou menos 11% do PIB, contra 6% dos Estados Unidos. Tá? Sendo que a população americana acima de 60 anos de idade é 16% da população total. É o dobro da brasileira. Tá? Então, basicamente, o que a PEC coloca hoje? Ela limita o crescimento por 20 anos de despesas correntes atreladas à inflação do ano anterior. Tá? Ela basicamente implica que, necessariamente, o déficit da Previdência tem que ser enfrentado, ou, no longo prazo, você não vai ter dinheiro para a educação, para a saúde, para nenhuma outra rúbrica de Estado. Em termos de previdência, esses números também dão uma ideia de quanto o Brasil gasta, quanto custa a previdência do privado e do público. Tá? Então, para cada funcionário público aposentado, até os seus 60 anos de idade, ele vive até os 80, mais ou menos hoje é a expectativa de vida do brasileiro. O Estado gasta 3,34 milhões de reais nesse processo. Tá? O aposentado o militar custa quase 5 milhões de reais e o privado custa 1,1 milhão de reais. Tá? Isso aqui é um pouco do que a gente vê hoje no mercado para a projeção de 2017, que é uma outra pergunta que a gente vê todo dia. Tá? Câmbio médio, 3,43, o IPCA médio, muito importante, está em 5%. Essa mesma expectativa, essa mesma projeção dos bancos, e no começo desse ano apontavam o IPCA acima de 7%. Tá? O crescimento do PIB, 1,23%. Esse mesmo número, em março desse ano, era 0 ou 0,5% no máximo, e a Selic de 11%. Quer dizer, então, teoricamente, as projeções e o Banco Central está conseguindo trazer as expectativas dos agentes financeiros para um nível de indicadores que claramente viabilizam um melhor crescimento, um maior nível de investimento privado, um maior nível de consumo do indivíduo, o que nos leva a crer que nós vamos ter, eventualmente, 17, 18 anos de crescimento de PIB. Tá? Conclusões. O que a gente enxerga hoje? Falamos um pouquinho daqui nessa apresentação. A liquidez mundial continua abundante, então existe muito dinheiro no mundo procurando retorno em ativos em países que têm estabilidade política, estabilidade econômica, que principalmente têm responsabilidade fiscal. Tá? Os ativos brasileiros em dólar ainda estão baratos. Tá? No curto prazo, eu tive aí duas grandes agendas, que é a PEC e a reforma da Previdência, que são essenciais para o crescimento sustentável no longo prazo do país. Quer queira, quer não, o estrangeiro também vê hoje, olha o país, a governança e as instituições brasileiras mostram uma segurança e uma solidez não vista no passado. Quer dizer, hoje o país está dando uma lição de governança, do ponto de vista político, e o Brasil continua e deve se tornar um forte candidato a disputar o fluxo de investimento vis-à-vis África do Sul, Rússia, China. Quer dizer, o cenário base, tá? Um cenário base, aprovando a PEC e, eventualmente, encaminhando-se a reforma da Previdência, a gente já deu um grande passo rumo a um crescimento sustentado, a uma estabilidade econômica, uma inflação mais baixa, juros a níveis abaixo de um dígito. Tá? E aí, acho que o setor de saúde, setor da educação, todos os setores dependentes de capital e de investimento interno e externo tendem a performar muito bem vis-à-vis os anos terríveis que a gente passou recentemente. Tá? Então, essa é um pouco a minha mensagem. Obrigado pelo tempo de vocês. Qualquer dúvida, vamos estar aqui na mesa para discutir com vocês.